O homem viciado em pornografia se torna inútil e disfuncional. Eu vim ter uma leve resenha, trocar uma ideia com vocês aqui, no intuito de alertar vocês de muitas coisas das quais vocês já sabem, tá? Mas é sempre bom a gente estar dando certos puxões de orelha e banhos de água fria, porque quando alguém fala sobre algo ruim que nós estamos fazendo ou práticas nocivas que nós estamos praticando, é diferente. A gente tende a dar mais ouvidos, né? E esse é o meu papel aqui. Meu papel muitas das vezes é evidenciar coisas que vocês já sabem, tá? Trazer essas evidências para que vocês consigam enxergá-las, confrontá-las e aceitá-las, né? Aceitar que isso está acontecendo contigo, ao invés de negar. E esse é o primeiro passo. A aceitação do problema é o primeiro passo para você tomar uma atitude para sair dele, tá? Enquanto você fica negando, jogando a sujeira para debaixo do tapete, jogando para aquela camada interna, né, que Carl Jung chamava de sombra. Você precisa enfrentar a sombra. O processo de superação, individuação, o processo de encontrar o seu verdadeiro eu só acontece quando você enfrenta a sombra, quando você levanta o tapete e enxerga toda a merda que tu varreu lá pra baixo a tua vida inteira. E essa merda que tu tem jogado lá pra baixo a vida inteira hoje é pornografia, tá? Então quero que vocês entendam que a maioria de vocês acha que a pornografia é só um alíviozinho, né? Um estímulozinho, um alívio passageiro que você consome ali quando tá estressado, teve um dia ruim, né? E aí você usa como uma válvula de escape, como um ansiolítico, né? Tá ansioso, tá naqueles dias, né? Trabalhou bastante, chega em casa, eu mereço, né? Então você vai lá e se alivia. Mas você tá enganado, tá? Você tá enganado. É por isso que o vício em pornografia é tão perigoso, porque ele se esconde atrás dessa aceitação social, né? E como eu já vi na internet, especialistas renomados falando que não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema, o cara teve um dia cansativo, o cara teve um dia problemático, ele chegar e se aliviar, né? Através de um videozinho de pornografia, e tem muito problema sim. Seria o equivalente a chegar em casa depois de um dia estressante, né? Todos os dias, e tomar um engradado de cerveja, talvez, né? Fumar alguns cigarros, né? Usar algum tipo de droga, substância química, passar uma hora no celular rolando feed. É o equivalente, né? Poderia ser o equivalente. Só que o que acontece? Não vai ficar só nesses engradados, não vai ficar só nesses cigarros, não vai ficar só nessa uma hora de rolagem de feed. A tendência é que ao longo do tempo você aumente o estímulo, né? E busque cada vez mais. E aí quando você vê, já tá no poço profundo do vício. Entendeu? Então é assim que funciona, por isso que é tão perigoso. E primeiro de tudo, dissolve essa ideia de que é apenas um videozinho e que você tá descarregando a sua atenção ali. Você não precisa disso. Existem várias práticas positivas e hábitos positivos para você estar descarregando a sua atenção de forma muito mais eficaz, de forma muito mais saudável. Isso é só uma desculpa, uma narrativa que você está inventando para si mesmo, para justificar, né, a tua compulsão e a tua incapacidade de abandonar esse vício maléfico e nocivo. Cara, outra coisa é que a pornografia ela destrói a tua capacidade de ser funcional, né? Ou seja, você vai se tornando cada vez mais um indivíduo disfuncional. Por que isso acontece? A sua mente vai ficando confusa, o seu corpo vai perdendo energia e o seu desempenho começa a cair em todas as áreas da tua vida. Por quê?
Porque você vai condicionando o seu cérebro, calibrando o seu cérebro a esse estímulo momentâneo, rápido, fácil, sem nenhum trabalho e sem nenhum esforço. E aí o seu cérebro rapidamente fica viciado em ter essa explosão de neurotransmissores de prazer, né? Rapidamente, em 1, 2 minutos, sem nenhum tipo de esforço. Você não teve que pagar para isso, você não teve que trabalhar para isso, você não teve que se esforçar para isso. E o que acontece é que você vai calibrando o seu cérebro para correr atrás apenas de estímulos que sejam semelhantes a esse. Conseguiu entender? E aí o cara vai ficando cada vez menos resistente e resiliente para se engajar em projetos onde ele precisa de esforço, onde ele precisa de trabalho, onde ele precisa suar a camisa, sangrar, onde ele precisa suportar um período de grande trabalho, de processo, onde ele vai obter pouco ou nenhum resultado, mas de renúncia, né? De abrir mão, mas para obter um resultado a médio e longo prazo. Ou seja, o cara fica incapaz de estudar, porque os estudos eles não vão te dar um resultado imediato. Eles não vão te dar um resultado imediato, tá? O resultado do estudo ele vem depois de tempo. O treinamento físico não vai te dar um resultado imediato. Ele vai te dar resultado depois de tempo, você sendo disciplinado. Trabalho é a mesma coisa, negócio é a mesma coisa, relacionamento é a mesma coisa. Tudo se constrói de forma sólida através do tempo, do esforço, de renúncias, abrir mão. E quanto mais viciado você fica em dopamina rápida e barata, estímulos, e não, você não fica viciado na dopamina rápida e barata, você fica viciado em estímulos dopaminérgicos, hiperestímulos dopaminérgicos, que liberam uma grande quantidade de dopamina e outros neurotransmissores que têm o prazer, né, a euforia, o prazer, o êxtase, como base, né, de ação. A dopamina é só um motivador para isso. Então, você vai se tornando aquele cara relaxado, apático, que não tem nenhuma motivação para ir atrás de qualquer projeto ou, sei lá, correr atrás, suar a camisa por qualquer coisa que não te dê uma grande satisfação imediata. Você só vive a vida atrás de satisfações imediatas. Ou seja, distrações. Distrações dão satisfação imediata. Você está atrás de picos hiperdopaminérgicos. Você está atrás de picos de prazer. Você está atrás de picos serotoninérgicos. Você está atrás disso o tempo todo. E aí da pornografia você começa a ficar viciado em telas, né? Da pornografia você começa a ficar viciado em comidas hiperpalatáveis. Da pornografia você começa a ficar viciado em streaming. Da pornografia você começa a ficar viciado em jogos, cassino, videogame, enfim, todo esse tipo de coisa. Da pornografia você começa a ficar viciado em álcool, cigarro e por aí vai, né? E você, quanto mais viciado nesses estímulos rápidos que te liberam prazer rápido, menos resistente você se torna a se engajar em projetos e atividades que vão pedir de você esforço prolongado. E aí você vai ficando cada vez mais sedentário, você vai ficando cada vez menos interessado em progredir física, mental, espiritualmente. Esse é o caminho antagônico ao desenvolvimento pessoal. E você está seguindo. Não sei se você já ouviu falar em hábitos angulares. Existem os hábitos angulares para o bem e para o mal, né? Hábitos angulares que vão regular outros hábitos, que vão servir como base e arcabouço para hábitos bons, positivos, né? E que vão regular toda a sua vida. E existem hábitos angulares que vão chamar outros hábitos nocivos, né? Por exemplo, o esporte na minha vida sempre foi um hábito angular. Por ter que ter disciplina no esporte, essa disciplina se dissipou para outras áreas da minha vida e fez com que eu me tornasse disciplinado, né? Na minha alimentação, por exemplo, nos horários, na rotina, que eu tinha que ter horário para treinar, horário para tudo, então eu acabei tendo que fazer fluxogramas de horário para trabalhar e a rotina começou a se acertar tudo por causa de um hábito angular, o treino. Então, um hábito angular às vezes é o suficiente para regular toda a sua vida. E às vezes um hábito angular nocivo,
Um mau hábito angular é o suficiente para desestabilizar toda a sua vida e chamar uma série de outros hábitos nocivos, que são vícios, que vão desregular completamente a sua vida, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, a preguiça que você sente depois de consumir a pornografia, ela se estende para a preguiça que você vai sentir em trabalhar, para a preguiça que você vai sentir em treinar, para a preguiça que você vai sentir em se alimentar bem, fazer dieta, em investir num relacionamento a longo prazo, investir na sua carreira, investir no negócio, investir na sua família, em tudo, cara, em tudo. E aí vira tudo um ciclo horroroso, destrutivo, vicioso, de retrocesso e estagnação, tá? Então, a pornografia, cara, ela vai roubar todo o seu potencial ao longo do tempo, não pense que não. Vai roubar a sua virilidade, a sua vitalidade, tá? Ela vai te reduzir a um homem sem força, sem vigor e sem confiança. É, é basicamente isso. Através de todos esses processos que eu acabei de citar aqui pra vocês. Beleza? E não é só isso. O mais preocupante é que a maioria dos homens viciados em pornografia, eu trabalho com muitos, né? Eles desenvolvem ansiedade. Não só ansiedade generalizada, né? Porque estão viciando o cérebro apenas em estímulos rápidos, cérebro sempre acelerado. Um, aquele excesso de estímulos o tempo todo, né? O cérebro sempre acelerado, nunca calmo. Mas aquela ansiedade social também, porque ficam cada vez mais reclusos, presos em casa. Já que em casa é que, na solidão da sua casa, é que está o prazer, não na rua. Então ele vai. Onde está o excesso de prazer na qual ele está viciado é onde ele vai permanecer, dentro de casa. Dentro de casa ele pode assistir pornografia o tempo todo, na rua não. Então ele fica cada vez mais em casa, cada vez mais recluso. E em casa é o ambiente onde perfeito, onde ele pode consumir todo tipo de prazer, né, hiperdopaminérgico. E gera ansiedade social, ele fica disfuncional também na área social, porque a partir do momento que você lidar cada vez menos com pessoas na vida, no mundo real, você desenvolve menos essa habilidade, essa capacidade, você atrofia, na verdade. Você poderia até ter essa habilidade, mas você acaba atrofiando essa capacidade, essa habilidade, porque você não a exercita, né? Esse é o princípio. E aí você vai ficando, às vezes você pega pessoas que na juventude, ali, adolescência, infância, eram extremamente extrovertidos e vão se tornando completamente introvertidos, tímidos, por conta de estarem tão viciados em estímulos hiperdopaminérgicos, telas, streaming, jogos, pornografia, que o cara já não sai mais de casa e atrofia completamente a capacidade, a habilidade social dele. Capacidade de network, de lidar com as pessoas, isso é muito terrível. E uma coisa traz a outra, né? Hábitos angulares, vícios angulares. Isso vai trazer também a depressão, né? O cara vai se sentir cada vez mais solitário, ele vai ter, após esses picos dopaminérgicos e de prazer, serotoninérgicos, enfim, o corpo ele se autorregula, então o seu organismo é inteligente. Então, após todo o pico, vai haver uma queda. Mas essa queda ela não vai ser normal. Ela vai para baixo do normal, para depois seu corpo se regular. Então, após toda satisfação intensa, euforia intensa, prazer intenso, você vai ter um down que vai te jogar lá para baixo e você vai sentir vazio existencial, você vai sentir falta de propósito, você vai sentir incompletude, né? Você vai se sentir incompleto, você vai sentir que tem alguma coisa faltando ali. E aí o ciclo se repete, porque aí você volta para o estímulo na esperança de encerrar com aquele momento de crise, né? Naquele momento de vazio, aquele momento. Então você fica consumindo. Quando você vê, você já está consumindo para não se sentir mais vazio. E nem é mais por. Aí você já está num nível muito avançado, né? Você já está querendo amenizar o tempo todo com o vício, os efeitos colaterais que você mesmo causou com esses vícios, entendeu? Então, é o viciado que já está consumindo porque ele já não consegue mais lidar com os efeitos colaterais do vício, né?
que ele mesmo propagou na vida dele, né? Que ele mesmo está, enfim, consumindo ou se retroalimentando. Então, cara, é, você vai ficar improdutivo, você vai ficar inseguro, você não vai funcionar direito, essa é a verdade. Então, disfuncional, ao contrário da funcionalidade, vai ficar extremamente disfuncional. E se isso tudo não te preocupa, isso é mais preocupante ainda. Não, eu não ligo pra nada disso. Minha vida não tem sentido, não tem propósito e eu não ligo em ser um fracassado, tudo bem? Tudo bem. Então, esse espaço aqui não é pra você. Mas eu espero que esse vídeo tenha feito pelo menos você dar uma refletida aí sobre o caminho e a trajetória que você tá levando pra sua vida, e se realmente é isso que você quer, porque sempre é tempo pra evoluir, pra mudar. Eu espero que essa reflexão e que toda essa informação que eu tenho, que eu trouxe aqui pra você hoje, ela sirva como pelo menos uma base reflexiva pra você refletir sobre o que que você tá fazendo consigo mesmo, tá? Se servir pra alguma coisa, pelo menos pra te fazer refletir 10 minutos e fazer com que você tome alguma conclusão mais sensata, eu fiz o meu trabalho, tá? E esse vídeo também vem no intuito de dar força para aqueles que estão realmente, eu sei que muitos de vocês estão realmente lutando para se livrar dessa condição. Então esse vídeo vem nesse intuito de trazer conhecimento e esclarecimento para que isso fortifique ainda mais a decisão de vocês de largar a pornografia de uma vez por todas, de praticar a retenção seminal, entendeu? De sair desse limbo para sua melhor. Abandonar a pornografia é sair do limbo. Agora, praticar a retenção seminal é se transformar na sua melhor versão, ou seja, você sair do seu pior estado para o seu melhor, né? Então, estimular vocês a praticar a retenção, principalmente aqueles que são solteiros, de sexualizar o cérebro de uma vez por todas, entendeu? É uma decisão que vocês podem tomar hoje, né? E aprender a canalizar essa energia sexual, transmutar ela para atividade do seu dia a dia, física, mental, espiritual, né? E se tornar, adquirir habilidades, tá? Trabalhar em projetos, trabalhar no seu corpo, na sua saúde, no seu intelecto, no seu controle e equilíbrio emocional, tá? No seu equilíbrio espiritual, entendeu? Na conexão com o Criador. Isso é transmutação de energia sexual. É focar na alta performance, é focar no autoaperfeiçoamento. Então, para de apenas sobreviver, cara, que é o que você tá fazendo. E o que tem te mantido vivo, né, é um vício, é um vício sanguessuga, que tem vampirizado a sua vida. E é esse vício que tem te mantido vivo, mas vivo como um zumbi. Vivo sem energia. Você não tá vivo, você tá existindo só. Porque energia de verdade você não tem. E vida é energia. Energia solar, energia verdadeira, energia de proatividade, energia de ação, energia de execução, energia. Vida é energia, energia de cocriação. Então, a última mensagem aqui é que se você não cortar esse vício hoje, se você não tomar essa decisão hoje, você não vai ser capaz de construir nada sólido, não adianta. Não vai, entendeu? Porque, como eu disse, é um vício angular, ele vai desestabilizar a sua vida como um todo. E quanto mais você se afunda, mais viciado você vai ficar e mais difícil vai ser você sair desse ciclo, entendeu? Então, para aqueles que não estão num nível brando, cara, esse é o momento, é o melhor momento para sair. E para aqueles que já estão num nível bem avançado, esse também é o melhor momento, porque pode ser uma das suas únicas últimas chances, né? Então, começa hoje, cara, use esse vídeo como motivação. E um homem, eu quero deixar uma mensagem aqui que um homem sem autocontrole, ele um homem ele precisa ter autocontrole. Um homem sem autocontrole, ele está fadado a ser controlado ou por desejos, ou por instintos animalescos e bestiais, ou por pensamentos implantados por outras pessoas, crenças implantadas por outras pessoas, ou por opiniões, ou por outras pessoas, ou por sistemas. Enfim, o homem sem autocontrole, ele sempre vai ser controlado por outra pessoa, por outra coisa,
por outro alguém, por algum instinto, por algum pensamento, por alguma opinião que não é a dele. Mas o homem que domina e controla a ti mesmo, ele se liberta da escravidão do controle alheio e ele toma posse da sua própria vida. E é aí onde ele alcança a liberdade. Porque pode ter certeza que se você não tem controlado a sua vida, alguma coisa está controlando. Alguma coisa ou alguém está controlando. Certeza absoluta, tá? Então, se você quiser abandonar de uma vez por todas a pornografia, aprender a praticar a retenção seminal de forma correta, fica o meu e-book de 130 páginas aqui na descrição desse vídeo. Vai te ajudar do zero, iniciante, intermediário, até o avançado. Até você aprender a transmutar a energia sexual, canalizar ela para onde você quer. E ter ótimos resultados, transformar num homem de alto valor. Investe no seu autoaperfeiçoamento. Você vai dominar essa energia de uma vez por todas. Esse vício não vai passar de passado na sua vida, tá? E para você que deseja um acompanhamento mais intensivo, né? Tá passando por esse tipo de problema, que é um acompanhamento comigo. Tá sentindo que esse problema com a pornografia tá afetando as demais áreas da sua vida. E tá sendo um vício angular para trazer outros vícios e você já não sabe mais o que fazer, sozinho você não consegue e quer investir no acompanhamento comigo, sente que os meus vídeos te ajudam, você vê credibilidade no meu trabalho, mas sente que os vídeos gratuitos ainda não são o suficiente, me chama no meu contato de mentoria que tá aqui na descrição também, que eu vou te apresentar uma filosofia de trabalho, uma metodologia que talvez faça muito sentido para você e seja o que você está precisando nesse momento para sair desse limbo. Valeu? Tamo junto. Fiquem com Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.